Desculpa, falha. Ivan Rocha. Ele é deão e reverendo da Catedral da Reconciliação. Também é professor universitário e doutor em administração. Né? Então, assim, nossas boas-vindas a Ivan, certo? Ele vai trazer um tema sobre a espiritualidade, né? Como nós podemos tratar. E agradecemos muito aqui a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Então... Obrigado, mas eu já começo nervoso, porque eu descobri que eu não posso tomar refrigerante, não posso tomar leite, não posso tomar suco. Bagunçou toda a minha cabeça agora aqui. Porque hoje eu já tomei leite, já tomei suco, tudo errado. Aí eu acho que eu perdi aqui o fio do que eu vou falar depois dessas perguntas e respostas. Não me ajudou, não. E não dá para ficar fazendo leite de amêndoa, não. Só se Cátia for lá para casa fazer para mim, mas não dá para fazer. Olha, é uma alegria estar aqui com vocês no TCE. Eu nunca estive aqui dando palestra nesse lugar, mas já sustentei oralmente várias vezes, porque aqui é onde a gente tem sessão também, né? Porque eu sou advogado. Eu sou pastor, mas eu antes sou advogado. Atuo aqui no tribunal, então estou muito por aqui, nas câmaras e no pleno. E, além de advogado e pastor, eu me formei em administração, com mestrado e doutorado, e dou aula na área de governança corporativa, e especialmente governança no terceiro setor, nas ONGs, nas associações e nas fundações. É por isso que, como advogado, eu atuo por aqui também. E o Tribunal de Contas é muito caro para mim, porque tem muita gente aqui muito querida, do meu coração. Tem Paulo Otávio, que é meu compadre, ali, Roberta, que está ali atrás, que é minha comadre também. E tem Cátia, que é minha companheira de ministério lá na igreja. Tem Lu, que eu conheço desde que ela é pequenininha, mas não vou dizer não, para poder o povo não ficar desconfiando da nossa idade. E tem muita gente querida aqui. Cadê Sabrina, a minha santa gata, que está ali? Tem tanta gente querida que está aqui, é sempre um privilégio muito grande. E quando Cátia me procurou, Tarsila, me deram um tema, que eu até anotei aqui, que é cultivando a espiritualidade. E é um tema difícil, não é um tema fácil. Assim, se fosse para eu falar na minha igreja, era fácil. Aí eu falava 1h30 sem parar, tranquilo. Mas eu sei que a ideia não é essa, porque vocês não estão na minha igreja e não são obrigados a ter a fé que eu tenho, a crer nas coisas que eu creio. Então, eu disse, rapaz, como é que eu vou tratar, obrigado, vou tratar de um tema desse num ambiente corporativo, num ambiente do tribunal, sem transformar isso aqui numa igreja, porque o meu costume, ou eu estou defendendo uma tese como advogado, não é o caso aqui, ou eu estou dando uma aula sobre um assunto, também não é o caso, mas eu também não estou na minha igreja pregando as coisas que eu acredito. Então, é uma dificuldade. Mas depois eu fiquei feliz, porque quando eu cheguei e vi que podia abrir para a resposta, aí eu digo, pronto, eu não preciso falar 1 hora, eu posso falar uma meia hora e abrir para perguntas e a gente fazer um debate bacana. Beleza? Então, vamos lá. Cultivando a espiritualidade. A primeira pergunta que eu me fiz quando eu recebi esse tema, nunca falei sobre isso, sobre cultivando a espiritualidade, é o que é espiritualidade. Porque se a gente não define, a gente acaba fugindo ao tema, a gente acaba tentando falar de coisas, muitas coisas. Então, o que é espiritualidade é o mais importante. Aí eu fui nos dicionários online que tem por aí, aí um diz que espiritualidade é a qualidade do que é espiritual. Não me ajudou muito na resposta, mas é o que tem lá no dicionário. Qualidade do que é espiritual. Aí outro dicionário disse que era alguma coisa que revela a atividade religiosa ou mística. Eu gostei dessa resposta, mas eu ainda acho que ela não diz tudo sobre espiritualidade. E aí teve um outro dicionário, uma outra página na internet que responde o que é espiritualidade assim. É a busca por um significado para a vida, por meio de conexões intangíveis. A busca de um significado para a vida, por meio de conexões intangíveis. Então, eu meio que estou somando tudo isso que se fala sobre o que é espiritualidade, para a gente definir hoje o que é que a gente vai entender por espiritualidade. E eu queria entender espiritualidade hoje como a elevação da consciência. O mais resumo o conceito para a gente trabalhar. E aí cabe outras questões, mas assim, na elevação da consciência. Se a gente tem uma consciência elevada, a gente pode se considerar mais espiritual ou mais espiritualizado.
E é mais fácil a gente entender e discutir e depois vocês, de repente, perguntarem alguma coisa sobre espiritualidade quando a gente começa a estudar o que é espiritualidade em oposição a outras coisas. Porque se eu ficar definindo o que é espiritualidade, acaba que é tudo muito superficial, ou superficial não, subjetivo. Acaba que fica um negócio muito viajado. E pausa. Deixa eu passar vergonha por 3 minutos aqui. O povo pensa que o camarada ser espiritual é ser aluado, né? Nem sempre. Eu não me considero um camarada aluado, não. Mas hoje eu fui muito aluado. Porque eu acordei de manhã e eu disse a Roberta, cadê tu? Eu disse, estou indo, estou no Uber. E quando ela me pegou lá embaixo, eu disse, Roberta, eu estou pronto para passar vergonha. Porque é o seguinte, eu saio cedo de casa, deixo os meninos na escola e vou treinar. Porque eu quero ser aquele atleta de alto rendimento que a professora falou aqui, a doutora falou. Não sou, mas quero ser, né? Aí eu fui treinar. Aí eu trago a roupa, todo dia isso, eu trago a roupa no carro, tomo banho, troco de roupa para depois ir para o trabalho. Fiz hoje o que eu faço todos os dias. Sendo que eu descobri, quando eu estava tomando banho, que eu botei 2 sapatos diferentes na bolsa. Paulinho, eu tô com o sapato que eu uso para sair para casamento, essas coisas, e esse aqui que eu uso para trabalhar. São 2 sapatos diferentes. Aí, quando eu estava botando os sapatos, o camarada que treina comigo, o Renato, ele fez, Ivan, tu notasse que o teu sapato está diferente. Eu não estou notando agora. Mas é bom eu logo tirar onda, porque se eu não tirar onda e disser isso para vocês, eu vou passar o tempo todinho. Será que alguém está notando que meus sapatos estão errados? Imagina, eu vim com um sapato de um modelo e o olho esquerdo é de outro modelo. Mas isso não é normal, eu não sou aluado assim, não. Foi só hoje. Então, vamos lá. Vamos tratar de espiritualidade em oposição a outras coisas. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de espiritualidade em oposição ao materialismo ou ao consumismo. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue compreender melhor do que é que eu estou falando aqui em elevação de consciência. A gente vive numa sociedade consumista. Eu e vocês somos consumistas. Nem diga que não é, porque você é. Mesmo que você ache que não é, problema é seu que você não acha, mas você é. Por quê? Porque nós vivemos num mundo assim, a não ser que a gente esteja longe do mundo e vocês não estão, porque vocês trabalham, vocês saem de casa, a sociedade é consumista, é de consumo, de mercado. Então, uns mais, outros menos, mas todos nós, eu e vocês, a gente é muito avaliado, ou a gente é muito... avaliado é a palavra certa, pelo aquilo que a gente tem, valorado pelo aquilo que a gente consome, pelo poder de consumo que a gente tem. Alguém já definiu o consumismo como você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem você não gosta. E é muito por aí. Sendo que nem sempre os 3 fatores estão nessa equação. Às vezes só tem um ou só tem 2, mas um dos 3 está. Porque eu digo isso e alguém pode dizer assim, não, mas eu compro com o dinheiro que eu tenho. Eu digo, mas compro o que não precisa. Ou então eu compro o que eu preciso, eu digo, eu compro ou com o dinheiro que não tem. Ou então, quando eu compro com o dinheiro que eu tenho, que eu preciso, para agradar quem você não gosta. Mas quando uma dessas 3 fatores estão, isso mostra que a gente está consumindo muito. Isso é um problema, porque não vamos entrar nessas questões porque não vai dar tempo, mas isso é um problema porque a gente está destruindo o planeta, a gente está gerando problemas sérios para as próximas gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos e para as próximas gerações, porque é impossível a gente consumir, para consumir, a gente acaba o planeta. E eu não sou desses camarada verde da biodiversidade assim, louco, não, mas isso é um fato. Isso é um fato que se a gente continuar consumindo como a gente consome e precisar da energia que a gente gasta e tudo, a gente está destruindo. E isso vai gerando outros problemas que acabam com a nossa espiritualidade, e a gente vai chegar lá. Porque para a gente se sentir parte da sociedade, para a gente ter valor e a gente consumir desse jeito, a gente acha, e aqui está a chave para mim, a gente acha que fazendo isso a gente vai encontrar realização, a gente vai encontrar felicidade, a gente vai encontrar plenitude. E a grande contradição da espiritualidade para o materialismo é isso. O materialismo e o consumismo, eles prometem uma alegria ou um fulfillment, como é que eu digo em português? Uma realização. Eles prometem, mas não entregam. Porque o camarada consome, fica feliz e no momento seguinte já quer consumir outra coisa. Aquilo não lhe dá uma realização plena, ou pelo menos algo que seja perene. Então, se o camarada tem um celular de R$800,
ele acha que ele vai ser mais feliz quando ele tiver um de R$ 1.200. Aí ele trabalha muito para isso. Aí, quando ele compra um de R$ 1.200, ele quer um de 1.600. E por aí vai. E se eu tenho um apartamento de 80 metros quadrados, eu vou trabalhar e morrer de trabalhar para poder ter um apartamento de 200 metros quadrados. Eu vou ter esse apartamento de 200 quadrados, também não vou ficar feliz com ele, vou querer um de 250. E se eu tiver um carro, eu costumo dizer que a catraca só anda para frente. O camarada que toma café, um ovo e um queijo, eu não sei se nem pode, depois dessa palestra que tu veio aqui agora, eu não sei. Mas assim, se você comer um ovo e um queijo e no outro dia você botar 2 queijos na mesa, o cara não vai querer para voltar para ter um queijo. Ele quer mais o tempo todo. A catraca anda para frente. Eu, quando passei no vestibular, meu pai fez um negócio comigo. Ele me deu um carro. Um carro sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, um carro todo. E ele dizia assim, vai-se embora, trabalhar com esse carro. E eu ia trabalhar com esse carro. E ele fazia um negócio comigo que era... pai, eu quero trocar de carro. Aí ele fez, pronto, você junta 1.000, se você juntar 1.000, eu dou 1.000. Se você juntar 2.000, eu dou 2.000. O que você juntar, eu junto com você para ir trocando de carro. E aí eu fui, aí troquei o meu carro num carro que tinha ar-condicionado. Para quê? Me lasquei. Nunca mais quis voltar para um carro que não tinha ar-condicionado. Porque aquilo ali eu me viciei no ar-condicionado. E aí fui juntando dinheiro, comprei um de direção elétrica. Nunca mais na vida. E aí vai, porque você quer sempre consumir mais. E aquele consumo que você acha que vai resolver, não resolve, porque o materialismo e o consumismo nunca entregam o que prometem. E aí é onde entra a espiritualidade. As pessoas que cultivam, o tema da palestra é esse, né? Cultivando a espiritualidade. As pessoas que cultivam a espiritualidade não colocam no consumo, embora a gente consuma, não colocam no consumo a esperança ou a expectativa de felicidade, ou a esperança ou a expectativa de realização. Eu posso consumir, eu posso trocar de carro, eu posso ir jantar num lugar melhor, eu posso tomar café, mas naquilo não está a minha esperança de alegria ou de felicidade. Então, elevar a consciência e cultivar a espiritualidade é você conseguir viver no mundo normal, como todo mundo mas sabendo valorar, compreendendo que você pode até querer, e é justo querer algumas coisas, mas aquilo não pode ser condição para a sua alegria, ou para a sua felicidade, ou para a sua paz. Porque vocês conhecem, eu sei que vocês conhecem, eu também conheço 1 milhão de pessoas que realmente, se não tiverem determinada coisa, o mundo acaba. E fica triste, e entra em depressão, e fica doente, com doenças psicossomáticas, todo tipo de falta de paz, porque não tem um telefone, porque não tem um carro, ou porque não conseguiu fazer aquela viagem. As pessoas colocam uma expectativa no consumo e se frustram. E a gente tem uma geração muito frustrada por conta do consumo. Para mim é jogo, minha mulher é psicóloga, ela está ganhando dinheiro. Porque o gabinete da minha mulher é lotado, ela não tem vaga. Ivan, Paulo é psicóloga, arruma vaga para ela. Não arrumo, não tem. Porque eu nunca vi, os psicólogos estão muito bem, porque está todo mundo cheio de frustração, porque colocam a expectativa num consumo ou no materialismo. Quem eleva a consciência, quem cultiva a espiritualidade, pode viver com todas essas coisas, mas essas coisas não mandam nela. Você compreendeu? O carro, o celular, a viagem, o segundo queijo, aquilo não manda em nós. A gente manda naquilo. Eu posso andar de carro ou eu posso andar de ônibus. Eu posso comer um ovo com queijo ou eu posso comer só ovo e aquilo não vai me impactar no nível que impacta quem tem uma consciência menos elevada. Então, cultivar a espiritualidade é elevar a consciência. E eu estou falando aqui tudo absolutamente em tese, tentando não misturar religião aqui e denominações, porque a espiritualidade, como você cultiva, a gente pode deixar para daqui a 10 minutos, porque existem muitas formas de cultivar a espiritualidade. Mas antes disso, eu queria falar sobre o hedonismo, porque não é só o consumismo. É bom falar de cultivar a espiritualidade em oposição ao materialismo, ao consumismo, mas é bom também falar de espiritualidade em oposição ao hedonismo, que a gente também vive no hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca do prazer a todo custo, compreendendo que o prazer vai lhe entregar aquela alegria, aquela felicidade e aquela paz. E aí eu estou falando de todo tipo de prazer. E como eu vim de uma palestra sobre sucos e leites, eu posso falar, inclusive, do prazer gastronômico. Porque tem gente, como Paulinho, que come inhame todo dia. Eu sei, porque ele come inhame todo dia. E
Uma coisa é ele dizer assim, Ivan, vamos sair para jantar num lugar mais bacana hoje? Aí a gente sai para jantar, eu, minha mulher, ele e a dele, e a gente faz isso com frequência. É massa você comer num lugar bacana, o prazer gastronômico, você comer um prato mais elaborado. Isso é bom, eu gosto. Agora, nisso não está a minha realização, o meu prazer, o prazer gastronômico, o prazer sexual. O sexo é muito bom. Vá por mim que é bom. Eu gosto demais. Agora, sexo é bom até a página 5. Depois da página 5, o sexo pode ser ruim. Porque as pessoas colocam a expectativa de felicidade, de realização e de alegria na atividade sexual, no prazer sexual, que ele também não entrega o que promete, porque as pessoas podem sair transando com quem quiser, com todas as pessoas que elas sonharam, e depois que transaram, amanhã vão querer transar de novo, não estão satisfeitas com aquilo ali. Aquilo ali durou aquele tempo, que para alguns pode ser 3 minutos, para outros mais um pouquinho, mas é no que passou, e agora? Eu achei que aquilo ali ia resolver meu problema, não resolveu meu problema. Então, é o prazer sexual, é o prazer gastronômico, é o prazer do entretenimento. Ah, se eu for para aquele show ou se eu for para aquele evento, eu vou ser feliz. Você vai para o evento, passa o evento, você não vai. E eu sou a favor do sexo, eu sou a favor da gastronomia, eu sou a favor do entretenimento. Tem gente que acha que se maratonar uma série de Netflix o dia todo vai ser feliz. Eu sou a favor disso tudo, desde que o prazer, seja ele qual for o prazer, esteja submetido a você e não você submetido ao prazer. Se você se submeter e só for feliz, ou só tiver paz, ou só tiver realização, se você tomar aquela cachaça, a cachaça manda em você, você não manda na cachaça. E aí, o resultado que dá, além do consumismo, do materialismo, no hedonismo, é você buscar o prazer desenfreadamente e continuar com um vazio existencial muito grande. E eu tenho 3 filhos adolescentes, né? O meu, um é de 16, um é de 14 e um é de 12. E eu me assusto com o grau de absurdos do prazer, como eles, nessa idade, e veja, eu fui adolescente, tomei minhas cachaças, fiz doidice, todo jovem faz, mas assim, eu acho, tudo está muito exagerado. Tudo está muito exagerado. Eles acham que naquela bebida, ou naquela droga, ou naquele cigarro que faz assim, ou naquele show, tudo é muito... porque se deposita nesses lugares, nesses espaços e nessas experiências de prazer, se deposita todo o sentido de existência. E a experiência mostra que isso não entrega o que promete. O que é que entrega o que promete? A elevação da consciência. E aí você pode ter o seu prazer, sabendo que a vida não é só de prazer. A vida é de prazer e também de dores, de sofrimentos. E a gente aprende a viver quando a gente aprende a equilibrar os dias de alegria, onde eu estou jogando dominó na praia, e os dias de tristeza, onde eu estou num funeral com alguém que faleceu. Se eu aprender a equilibrar isso, eu tenho mais chance de ter paz, eu tenho mais chance de ter realização e ter felicidade. Se eu não equilibrar isso, eu saio de uma média e começo a viver de picos de alegria e de euforia, e picos de depressão e de tristezas absurdas, e a gente está cada vez com uma sociedade mais bipolar. O que antigamente se falava pouco de bipolaridade, hoje é muito gritante. Eu sou pastor de igreja e eu tenho várias ovelhas, pessoas que eu acompanho. E cada vez eu me assusto mais. Eu chego, uma pessoa está no domingo, numa euforia, na coisa mais feliz do mundo, no outro domingo é a pessoa mais triste do mundo falando em suicídio. Me assustei há uns, 15 ou 20 dias atrás, eu estava num evento, Kátia estava comigo, Paulinho estava comigo, e estava num evento e pessoas que andam comigo, que são alegres, que estavam, como eu digo, gerando na alta. A gente estava tratando sobre suicídio e eu descobri que 10 delas tinham tentado suicidar. Por conta disso, porque a gente vive numa gangorra emocional e espiritual muito grande. Por quê? Porque a gente tem depositado nosso sentido e a nossa realização ou no consumo ou no prazer, e normalmente isso não entrega o que promete. Está claro até agora, porque eu falei que só morrinha. Que horas são, Kátia? A gente vai até que horas? Para eu me programar. São 9h50. 10h15, não é isso? Então eu vou só dar um toque em formas de a gente elevar a consciência. E aí depois a gente vai para a pergunta. Pode ser? Vamos lá. Oi. Falasse? Então vamos lá.
tem um negócio que eu gosto, né, que é esse negócio, lugar de fala. Eu adoro esse negócio de lugar de fala, né? Como eu sou pastor, a primeira forma de elevar a consciência no meu lugar de fala é você exercitar a espiritualidade. No meu caso, a espiritualidade cristã. Eu sou pastor de uma igreja cristã. Sou pastor da igreja episcopal. E os jovens ou os não jovens, mas que ainda depositam toda a sua confiança no materialismo, no consumismo, no hedonismo, às vezes os familiares chegam nervosos para mim, mas pastor, meu filho, mas pastor, minha esposa, não estão nem aí, não querem saber de Deus, não querem saber de espiritualidade, não querem elevar a consciência, e eu estou vendo que eles estão indo para um buraco, o abismo está cada vez maior, e a gente ora, e a gente se preocupa, mas eu sempre digo que a hora chega de buscar a espiritualidade, porque quem não descobriu ainda, uma hora vai descobrir que aquele consumismo, que aquele hedonismo, que aquele materialismo não entrega o que promete. Então, ou o camarada já teve todo o prazer do mundo, já consumiu tudo e resolveu que isso não... Aí ele tem que buscar outra coisa, porque eu recebi pessoas que têm todo o dinheiro do mundo e, portanto, podem ter a mulher que quiser, o homem que quiser, no restaurante que quiser, na viagem que quiser. O camarada tem absolutamente tudo, tem todo tipo de prazer, mas o cara continua com aquele vazio existencial. Chega uma hora que ele faz essa pergunta, o que é que vai suprir? E aí, quando essa pergunta chega, pode chegar com 30 anos, com 40, com 50, com 60, mas quando essa pergunta chega, aí ele vai, então, buscar elevar a consciência para poder ele se completar. Então, eu sempre digo, tenha paciência. No meu caso, que sou cristão, vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe e, no tempo certo, ele vai compreender. Esse tempo muda de uma pessoa para outra pessoa. Eu tive o privilégio, a bênção de, desde muito cedo, elevar a minha consciência, porque meus pais me levaram para a igreja muito cedo, então, muito cedo, eu fui aprendendo a elevar a minha consciência, sair daquela confusão do dia a dia e poder entender que, no caso, eu criança, aquele jogo não ia entregar aquela felicidade, aquela vitória no campeonato, porque eu era atleta, ou depois aquela prova que eu tinha que passar, ou não passar, ou vestibular, ou a faculdade, ou mestrado, ou doutorado, tudo que eu fui fazendo na vida, eu fui descobrindo que aquilo ali era um caminho que eu podia viver, mas se eu não vivesse, não ia morrer, porque aquilo não ia entregar. Então, eu consegui viver a minha vida desde muito cedo, compreendendo que a vida e tudo que fazia parte dela existia, mas nada daquilo mandava em mim. Se eu ia ser advogado, se eu ia ser doutor, se eu ia ser professor, se eu ia ser pastor, eu não sei. Mas, seja o que fosse, eu ia ser senhor daquilo, eu não ia ser servo daquilo. Então, uma forma de você cultivar a espiritualidade é a igreja. Seja qual for a igreja que você, a fé que você professa. Se você não professa nenhuma fé, os ateus cultivam a espiritualidade também. Tem técnicas de meditação, tem técnicas de respiração, tem técnicas, inclusive, de autoconhecimento e que lhe ajudam muito a sair dessa roda viva do consumismo e do hedonismo. Há um místico cristão que foi queimado pela Inquisição. A Inquisição é uma mancha, né, no cristianismo, na história do cristianismo, mas tinha um camarada chamado Mestre Eckhart. Ele era um místico, inteligentíssimo. Ele era tão inteligente que ele era à frente do tempo dele, a igreja não entendeu e queimou. Mas hoje ele é um santo, considerado um santo. E Mestre Eckhart, ele disse uma coisa que vale para o cristão como eu, vale para o agnóstico, vale para o ateu, vale para qualquer religião. Falando sobre autoconhecimento, ele disse assim: Deus habita dentro de mim, mas eu não me encontro com Deus, porque eu não habito dentro de mim. Não é bacana? Ele disse, eu não me conheço, eu não conheço as minhas premissas, eu não conheço aquilo que me fez ser quem eu sou, e Deus que está dentro de mim, portanto, eu não me encontro com Deus, eu estou sempre fora de mim. Eu estou sempre vivendo na expectativa do pai, da mãe, do amigo, da esposa. Eu estou sempre fora de mim, vivendo o que a sociedade vive, nadando na corrente e não me encontro com Deus que está dentro de mim. Se eu olhar para dentro de mim, se eu conhecer as minhas premissas, por que eu sou quem eu sou? Por que eu acredito no que eu acredito? Por que eu me comporto como eu me comporto? Se eu começo a me conhecer, é mais fácil, então, de eu encontrar com Deus. E eu levo isso muito a sério, do autoconhecimento. Agora deu vontade de eu falar muito, mas não vou. Eu vou falar só mais um pouquinho para poder ter pergunta. Mas é algo importante que eu agora estou com vontade de falar.
que é a seguinte: o autoconhecimento, como elevação da consciência, vai lhe ajudar no seu comportamento hoje, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos. Por quê? Porque se você olhar para dentro, você vai saber o que é que impactou e impacta no seu comportamento. Não é uma questão de profecia ou de revelação, é uma questão de estatística. Quantas pessoas a gente tem nessa sala hoje? 40? 60. Se a gente tem 60 pessoas aqui, por estatística, alguém daqui foi abusado sexualmente. Alguém daqui foi abusado verbalmente, sofreu violência física ou violência verbal. Por que você está dizendo isso, Ivan? Eu estou dizendo isso porque se a gente compreende que os traumas que a gente vive, gente que foi rejeitado pelo pai ou pela mãe, gente que foi rejeitado na barriga, gente que ouviu a vida inteira dizendo assim, você não vai dar em nada, você não vai ser nada na vida, você nasceu mulher, mas eu queria que fosse homem. Todos esses traumas, todos esses acontecimentos, isso tem impacto em como eu me relaciono com a minha esposa, com o meu marido, com o meu colega de trabalho, na minha autoestima. E ou eu me conheço, vou nessas premissas para saber o que é que impacta e por que eu sou como eu sou e como eu posso me desenvolver, como eu posso melhorar elevando a minha consciência. Ou eu faço isso, ou eu estou fadado a falhar nos relacionamentos e na minha vida. Porque me perdoe a ilustração infantil, mas não tem melhor. É eu andar e bato com a cabeça aqui e dói, não reflito, não olho as minhas premissas, e aí vou continuar olhando para aqui, vou continuar batendo. Enquanto eu não olhar para mim e compreender o que é que me faz ir nesse caminho, eu vou continuar batendo com a cabeça na parede. Então, o autoconhecimento nos ajuda nisso. Nos ajuda a gente olhar para dentro, encontrar as razões pelas quais a gente age como age, as razões pelas quais a gente crê no que a gente crê e vive como a gente vive, tem os sonhos que a gente tem. Por que é que eu quero isso? Aí eu quero. Por que é que eu quero? Aí meu sonho é esse. Mas por que teu sonho é esse? Quando a gente começa a compreender isso, a gente tem mais facilidade para trocar rumo, acertar a rota, e aí tem mais realização nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional. Então, é elevar a consciência dessa maneira. Mas eu acho que agora já deu. Se vocês quiserem fazer perguntas, aí a gente pode facilitar a nossa vida. Sobre métodos, como a gente pode levar essa consciência. Sim. Quer tentar dizer alguma forma? Vou repetir, porque tem a turma do online, né? Ela está perguntando como é que a gente eleva a consciência, métodos. É porque eu falei muito rápido mesmo, mas ir à igreja, técnicas de meditação, técnicas de autoconhecimento, técnicas de respiração. A depender da sua fé, tem métodos diferentes. Mas, como eu sou pastor, eu ia dizer para você se aproximar de Deus. Você elevar sua consciência numa espiritualidade, porque quando você faz isso com Deus, quando você tem um paradigma, é mais fácil, porque você tem um norte. Eu tenho um paradigma, o meu paradigma é Jesus Cristo. Ele, para mim, é o ser perfeito, o ser completo. Ele é a encarnação de Deus. Então, quando eu tenho essa meta, eu me comparo a esse ideal, a esse paradigma. Então, eu sei como é que eu faço hoje, que está diferente daquele paradigma. Então, o que é elevar a consciência para mim, que sou cristão? É que a minha mente seja a mente de Cristo. O meu comportamento seja o comportamento de Cristo. Não é. Então, eu preciso elevar para chegar lá. Então, o método para o cristão é esse. Mas para o budista já é outro. E aí para o hindu já é outro. Ou para o ateu já é outro. E assim, cada um eleva a consciência de um jeito. Para mim, elevar a consciência é eu me parecer o máximo que eu puder com aquilo que eu entendo que seja o homem perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal, para Ivan? Online tem alguma? Só elogios. Ivan, em relação aos seus filhos que você falou, né? Imagino que eles frequentam a sua igreja e mais ou menos, né? Bom, eu já estava dizendo que ia ficar preocupado, porque eles são assim, imagina o meu que não vão de vez em quando só, né? Mas é isso, como seguir esse caminho para os filhos também.
A pergunta é essa. Rapaz, eu vou te responder o seguinte. Eu tenho um adolescente. Um adolescente é rebelde, né, meu irmão? Adolescente não vai fazer tudo que eu quero. 16, 14 e 12. Isso vai mudando com as fases, né? O de 14 e o de 12 vão e são muito atuantes comigo. O de 16 já está mais rebelde, não vai muito, não. Aí ele vai só de vez em quando eu faço muita questão. Ontem eu fiz muita questão que ele fosse, mas ele não vai com toda essa animação. Mas eu penso o seguinte, que ele vai crer no que ele quiser. Ele não vai crer naquilo. Eu não obrigo ele a crer no que eu creio. Eu dou a ele a liberdade, como eu tive a liberdade. Eu escolhi uma religião diferente da dos meus pais. Quer dizer, uma religião não, mas eu escolhi uma igreja diferente da dos meus pais, desde que eu era criança, e meus pais sempre respeitaram. Meus pais eram da igreja protestante e eu fui católico que ia virar padre. E meu pai e minha mãe sempre permitiram. Depois eu desisti de ser padre porque eu descobri que padre não podia casar e eu queria muito mulher e não dava. Aí eu fui virar pastor. Mas eles sempre respeitaram, então eu sempre respeitei muito os meus filhos. Agora, a elevação da consciência e a espiritualidade é mais do que um ambiente de igreja ou de yoga ou de meditação, é em casa. Então eu não me preocupo muito se Ivan, meu mais velho, está indo para a igreja ou não, e os outros estão indo. Porque o exercício da espiritualidade, da elevação da consciência, ele está vendo comigo todos os dias. Da hora que acorda comigo, eu deixo ele na escola, até a hora que a gente convive. Me lembro bem que quando ele nasceu, meu mais velho, a discussão era em que colégio ele ia estudar. E a minha família, meus irmãos e Paulinho, os filhos estudavam numa escola, que é uma escola protestante, uma escola que a maioria dos meninos da minha igreja iam. E a gente optou por uma outra escola, que era uma escola não confessional, que não era uma escola cristã. E aí todo mundo falou assim, mas por quê? Você não quer no seu filho? Eu digo, sim, eu quero, mas isso aí é a escola. A espiritualidade dele, quem veio, ele veio em casa comigo. Eu não vou terceirizar para a escola ou para a igreja, a escola dominical, seja o que for, a influência da espiritualidade sobre eles. Esse é um papel meu e de Paula em casa. Então, o exercício da espiritualidade na elevação da consciência é na rotina e não necessariamente nesses espaços. Não é fácil não, mas foi. Pastor, é o seguinte, dependendo de quem creia e quem não creia, é muito importante a gente ter um referencial que será Cristo, nosso Deus, nosso protetor. Porque nas horas difíceis, nós temos que ter um norte. E o norte é o Senhor Jesus. Para quem crê, no caso, eu fui criada, não é? Minha mãe me levando para a igreja, criei minha filha, só tenho uma filha, indo para a igreja. E hoje a minha família pensa um pouco diferente do mundo atual. Por quê? Porque nós cultuamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós vemos os ensinamentos do Senhor. Então, eu acho muito importante, porque nos momentos difíceis, Deus tem sempre me dado conforto. E um conforto que nem psicólogo faz, nem médico faz, nem ninguém faz. Só quem faz é Deus e o Senhor Jesus, que esteja ao nosso lado. Porque na hora do bom, é bom. Mas na hora do ruim, que a mão pesa sobre nós, é difícil. Então, só era isso, esse meu testemunho que eu tenho a dar hoje. Tá certo? Tá certo. Eu agradeço o seu testemunho. Eu acredito parecido com você, mas está cada vez mais difícil de você dizer para a geração dos meus filhos que esse Jesus Cristo é o homem perfeito. Porque os cristãos são tão ruins e tão malas sem alça, e dão um testemunho tão ruim, que os cristãos que hoje falam de Jesus se comportam o contrário do que Jesus pregou. Então, os meus filhos na escola dizem assim para mim, como é que a gente quer ser igual a Jesus e Jesus esse homem perfeito, se aqueles que se direm seguidores de Jesus estão fazendo essas atrocidades que estão fazendo? Então, a dificuldade é maior agora, porque a dificuldade não é só religiosamente dizer, tem Jesus, eu quero ser parecido com Jesus. É a sua fala, mais ainda, o seu testemunho, a sua vida tem que falar. Você tem que falar em silêncio, mais do que você ficar falando de Jesus. Todas as vezes que chega alguém falando muito, me dá uma agonia, porque a dicotomia...
É uma disparidade. E agora, nessa polaridade política e com redes sociais, me dá uma vergonha. Eu tenho vergonha dos camaradas de direita, vergonha dos camaradas de esquerda. Eu tenho vergonha de Bolsonaro e vergonha de Lula. Eu tenho vergonha de todo mundo querendo usar o nome de Jesus para defender coisas que Jesus não se meteu. E aí fica muito difícil para eles, que são inteligentes, esses meninos estão crescendo, são inteligentes. Muito difícil dizer para eles assim, Jesus é perfeito. Aí eu tenho um filho que é mais de direita, aí faz assim, arminha na mão, Jesus com a arminha na mão, aí chega o outro de esquerda defendendo uma pauta que Jesus também não defenderia. Então está todo mundo usando o nome de Jesus. Aí, para eu não ficar usando o nome de Jesus, eu prefiro elevar a consciência deles vivendo como Jesus, procurando uma prática maior do que o discurso. É muito difícil isso. Hoje não é fácil, porque as crianças são inteligentes e está sendo tudo muito confuso na cabeça. É confuso para a minha cabeça, avalie para a cabeça delas. Então, a religiosidade está cada vez mais difícil de ser vivida. Por isso que eu hoje, e fiquei feliz com o tema, é cultivar uma espiritualidade, mais do que uma confessionalidade. Tu entendesse? Quem é aqui? Tu. Bom dia, pastor Ivan. Oi. Tudo bem? Bom dia a todos. Estava aqui conversando com o Paulo e me lembrando um pouquinho da minha história, sendo bem rápido, que eu fui ateu até os 29 anos de idade, né? E na minha época, até eu me converter, eu simplesmente não acreditava no mundo espiritual. Então, na minha mente, tá, o ser humano era feito de corpo e mente. Espírito, essa história aí eu não acreditava muito bem. Inclusive, já tinha lido o livro, por exemplo, do Neil Goleman, sobre inteligência emocional, e me considerava uma pessoa que me autoconhecia. Aí uma pergunta, assim, talvez eu entendi muito bem. Será que é possível mesmo evoluir a espiritualidade sem assumir a existência de um mundo espiritual? Ou, em não assumindo como premissa, a pessoa poderia evoluir apenas do ponto de vista de mente, intelecto, de psique, em relação ao que ele se conhece, mas esse transcendental, talvez, precisasse de uma premissa um pouco mais abrangente? A minha resposta para você é simplória. Veja, eu acredito que tem espaço para a evolução, mesmo para quem não crê na espiritualidade dessa forma que você está falando. Mesmo para quem é ateu ou agnóstico, pensa que só tem corpo e mente. Tem muito espaço para desenvolver a elevação da consciência. Lógico, chega uma hora que bate no teto, porque chega uma hora que corpo e mente já foi. Para nós que cremos que há um mundo espiritual, aí você abre um leque muito maior. Mas, mesmo assim, eu ainda animo aqueles que são ateus ou que são agnósticos a, no espaço que tem, evoluir, porque tem muito espaço para evoluir. Mais alguma pergunta? O pessoal que está online, tem alguma pergunta? Pronto. Já foi respondido. Isso, foi uma lindeza de conteúdo que trouxe para a gente. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Certo, Qualquer sua dúvida que vocês participação. tiverem, qualquer outras perguntas, pode perguntar para Paulinho, ele responde. Paulinho, tá resolvido. Eu vou, mas fica aí. Mais uma pergunta. Eu queria saber, tem alguma forma assim, que seja meio simples, que você poderia dizer assim, tipo uma dica prática, uma coisa, de uma forma de se utilizar desses conceitos da espiritualidade para a gente lidar com situações de estresse, no caso, aquele pico de estresse emocional, uma discussão Claro. com relação política, discussão por causa de um trânsito, alguma coisa assim, que a gente possa, vamos dizer assim, fazer uma reflexão interna, né, antes de sair cometer alguma atitude que a gente se arrependa depois. Tem, claro, sem dúvida. Um ateu estivesse do meu lado, ele ia dizer assim, respira, conta até 10, pensa, estou falando sério, pensa, respira, não faz nada na hora da doidice, e aí técnica de respiração e técnica de meditação. Como eu sou cristão, respira, ora. Diz, Deus, me dê sabedoria agora, me dá paz agora, me acalma agora, faz o que eu não consigo fazer. Eu creio que Deus faz em mim o que eu não consigo fazer. Então, a oração é o meio pelo qual eu consigo, apesar do estresse, seja qual for o estresse profissional, o estresse do relacionamento, seja qual for o estresse, a oração é o meio pelo qual eu me conecto com o Criador e aí eu abro um caminho dele fazer aquilo que eu naturalmente não consigo fazer. Por isso que é sobrenatural. Porque aquilo que naturalmente não é. A minha personalidade é explosiva. Sobrenaturalmente, eu sou calmo. A minha personalidade é de falar muito. Sobrenaturalmente, eu posso ficar em silêncio.
A minha personalidade é ser hiperativo. Sobrenaturalmente, eu consigo descansar. Porque por meio da oração. Que lindo. Alguém mais, pessoal? Bom. Não, eu tô satisfeito. De verdade, eu confesso que isso está sendo um desafio muito grande para mim. Eu estou me segurando, porque a vontade que eu tenho é de pregar o evangelho, porque eu sou pastor. Mas eu estou me segurando muito para não fazer isso, entendendo o espaço que eu estou. Mas, de todo jeito, eu agradeço. Para mim, foi desafiador estar aqui com vocês também. E, de verdade, se vocês depois quiserem conversar, tiverem pergunta, e Paulinho não souber responder, ele pode dar meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo e eu vou tentar ajudar como eu puder. A gente...